Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Happy Hour Joinville. Aqui você vai ver um papo descontraído, mas com muito conteúdo com influenciadores, empresários, pessoas que fazem a diferença na cidade de Joinville. Eu sou o William Giesel e aqui do meu lado, Vander Luiz. Agora sim! Tudo certo, meu irmão? Tamo junto. Tamo junto, estamos chegando, gente! Com mais um Happy Hour. Ele já falou tudo, né? Uma produção aí do canal TV AZ, da agência... Ideia Azul. Essa agência, eu garanto. Eu garanto para vocês. Salve, gente. Um grande abraço. É um prazer imenso estar aqui com vocês nas nossas plataformas digitais. Como o William falou aqui, né? Sempre com uma apresentação, com um papo legal, entrevistando pessoas que são influentes na cidade, né? São influentes na cidade, que sempre tem muito a acrescentar, trazendo aqui o seu lado pessoal, o seu lado profissional e, é claro, descontraído, porque happy hour tem que ser um negócio bem descontraído. E é um happy hour, olha, com café, antes que me pergunte, e com água, né? Seguindo as diretrizes da empresa. Certo, William? Certo, é isso mesmo. Talvez no futuro, né? Nós estaremos aí no espaço externo, e aí, como o nosso convidado já falou aqui, que tá uma grelhinha, né? Um freezer, alguma coisa assim para ficar descontraído. Mas isso é coisa para mais adiante. Manda lá, você apresenta. Não, o nosso e é convidado. importante você falar isso porque está aberto para um patrocinador, né? Se quiser ser o nosso brinde, quem verdade. sabe aqui nosso patrocinador pode entrar no próximo episódio. Falando nisso, Gostei da ideia. Esse é o segundo episódio. No programa passado, a gente teve uma conversa bem legal com o Éder Santos. O Éder, que tem uma empresa que é a Plug Solutions, empresa voltada para engenharia elétrica, para a indústria. Foi bem legal o bate-papo, a gente falou sobre várias coisas. Então, pode procurar aí no nosso canal que você vai encontrar o bate-papo que a gente teve com o Éder. Ele falou de coisas bem importantes sobre segurança do trabalho. Isso Verdade. foi importantíssimo para a gente. Tá? Então, nós vamos ter vários papos ao longo do programa, ao longo dos episódios, mas hoje a gente está com uma pessoa que é amigo nosso em comum aqui, empreendedor, CEO e diretor comercial da Anita Sul Incorporadora. E eu tô falando com o Thiago Batistucci. Falei certo do sobrenome, isso aí, Thiago? Batistucci. Fala, É Thiago. o Tussi, Fala. pra mim você foi o Tussi. É italiano? É italiano. Ah, italiano. Mas Tem variações do sobrenome na família, Batistucci com 2 Cs, Batistus com Z, mas o meu é Batistucci com 2 S e I. Já tentou alguma vez ser um tenor? Pois é. Mas jazz ele gosta. Jazz gosto. Bom. gosto de O jazz, Thiago foi meu música, vizinho. Ah, então tu Deus entende. prédio. É. Ele entende tanto de jazz como também de happy hour. Gosta, né? Opa! E era só dizer, vamos, chegou. Vamos Mais lá. legal. Fez É falta, isso aí. viu, Thiagão? Pois é. falta, Vamos fazer umas outras aí. Bora lá. Tiago, eu acho que o legal, assim, pra gente começar esse nosso bate-papo, tu se apresentar um pouco, falar, né, família, falar de empresa e tal, pra depois a gente entrar em alguns assuntos mais... Tá certo. Tá bom? Fica à Vamos vontade aí. Nasceu onde, Thiagão? Pô, nasci em Joinville mesmo, sou joinvilense, né? Nasci em 1984, 20 de setembro. É um garoto ainda, né? Poxa! 40 aninhos. Aí, rapaz. Ixi, Estamos aí. Saudade dos meus 40. Mas nasci em Joinville e estudei aqui basicamente toda a minha vida, né? Eu só estudei uma parte em Florianópolis, que eu morei lá por 2 anos e meio e estudei lá na Unisul, né? E depois vim para Joinville porque eu comecei a namorar, minha esposa, né, que era minha namorada na época, morava em Curitiba e a gente acabou se encontrando no meio do caminho que era Joinville, que ela também tem em comum a cidade de Joinville, né? Que é a cidade de nascença dela. Ah, legal. Que bom, cara. E quanto tempo, Joinville? Bicho. Casado aqui? Aqui em Joinville eu moro desde 2006 que eu voltei. 2006. Muito exatamente. bem. Vão 19 anos. É isso, né? Por aí. Quase 20. Aliás, falando do Thiago, a Júlia, a esposa dele, né, está começando agora, escritora agora. Já fica o convite para ela aqui. O convite aqui, Júlia. Conversar com a gente. E vai ser muito legal mesmo, Thiagão. Já prepara Opa.
Com né, certeza, que ela vai adorar. Trazê-la Contar aqui. um pouco da história. Tiago, onde é que tu estudou aqui em Joinville? Foi no Bonja? Cara, eu estudei um curto período no Bonja, mas a minha maior parte eu estudei no Santos Anjos Santos e depois Anjos. eu fui pro Positivo. Foram os colégios que eu mais estudei, assim, que eu fiquei no Santos Anjos acho que da primeira série até a oitava, daí na oitava eu fui pro Positivo. Aí depois eu... Tem amigos até hoje dessa época aí? Cara, é bem legal, assim, eu por ter estudado em 2 escolas diferentes, Aham. assim, eu acabei fazendo amizade com muita gente. Então eu conheço, legal. de várias turmas e escolas, mas sempre tive amigos no Bonja. Era uma época também que Joinville, todo mundo se reunia sexta-feira, assim, à tarde, para ir no Sim. Shopping Miller, jogar fliperama, ver cinema e comer um sanduíche, uma coisa assim, né? E a gente conheceu muita gente de todas as escolas, assim, era bem legal. Que bacana, que bacana. Tiago Batistucci, é isso? Isso aí, Batistucci. Gosta do que? De esporte? Música, jazz? Jazz, né? O jazz eu gosto, mas eu sou mais do rock, né? Do rock? Rock and roll, assim, mas o jazz é... Banda nacional. Ah. Inesquecível. Poxa, cara, daí tu me pega, porque tem tantas que eu gosto. Música, Bom. pra mim, é um negócio... Mas, assim, Barão Vermelho... Barão, é uma que eu Capital gosto. Inicial. Tipo, até Legião Urbana. Legião Urbana, Nos Paralamas. anos 90 eu já gostava mais de Raimundos, já gostava mais de outras coisas assim, mas é isso aí. É, rock and roll. Mas você nunca foi de fase, né? Não, graças a Deus, não. Tá louco. E internacional? Música internacional. Também, assim, eu sempre fui do pop rock, anos 80, 90, né? Então, também, assim... U2? U2, Tears for Fears. Tears for Fears, tem, In Excess. Né? Cara, falando em Tears for Fears, tem uma música do Tears for Fears que, para mim, é a lenda, né? Balada. Eu acho que eu tenho um filho de 14 anos que ele também, quando ouve essa música, diz, cara, essa música que é Everybody Wants to Rule the World. Sei essa qual música é. é excelente. Cara, essa música é impressionante. Pós-produção, já bota no somzinho de fundo aqui, ó. Isso. É o clima. A balada dela, né? Os caras conseguem trazer 40 anos depois. Essa música foi lançada em 1985. Tu tinha 1 ano de idade. Né? Eu tinha 4. Eu já estava na pista, DJ, apresentador, Não, começando. eu via Balão Mágico nessa época. Aí, então, e até hoje, cara, é uma coisa impressionante. Por isso que eu... Então, bem legal tu falar em balada, né? Tipo, as baladas que tinha em Joinville na época era Melão... Melão, a gente ia na Seven, Seven Club. Como é que é? A Rutana, tinha a D'Artagnan. D'Artagnan, verdade. Jamming, a Jamming eu adorava. Cara, a Jamming era muito bom, legal, né? era um Cima do negócio morro, bem... né? Isso. Não foi tu que trabalhou alguma coisa com a Jamming? Não, Não, eu fiz gravações lá Tu para gravou o lá, Freeway, né? Freeway, claro. Freeway tem lenda. Mas a Jamming também era do... Acho que era do Julian, do né? Julian, né? Tinha uma parceria de empresários na época aqui, né? O Julian, eu ia muito na Fábrica 2, né? Fábrica Gostava 2. demais lá. Ali eu peguei, ainda não era tanto o meu tempo, mas eu lembro da Eu já Fábrica. já cheguei o garagem da Fábrica era... Sim, era uma época que Joinville tinha... Mansão Getúlio, né? Mansão Getúlio, foi Chamonix primeiro, né? Que tinha muita... Tinha vida noturna em termos de balada, né? Você citou alguns nomes aí. E dentre essas aí todas, as grandes casas também, como Big Bowling, né? Tinha. Metrô, o melhor da noite. Isso, e tinha as baladas dos bairros. E nas praias nós tínhamos aí, né? O Bali High, em Pissarras, em Porto Belo, que você conhece muito bem, e também o Banana John. Ali em Ubatuba, em Ubatuba. São Chico. Hoje as pessoas perguntam assim, eu não vejo mais esse tipo de festa. É que tudo tem uma época, né? Tudo tem uma validade, né? E eu percebo que antes tinha bastante casas noturnas e poucos bares. O que Hoje tinha é o de contrário. Hoje é o contrário. Tem muitos bares e... É que a maioria dos bares hoje já são temáticos e aí põe uma música lá também. Então acaba virando uma baladinha, né? Tipo o Porão da Liga, por exemplo. O Porão da Liga é bem legal lá. É muito legal, né? E já vai muita gente da nossa geração. Exatamente. Né? Exatamente. Já acaba... E aí eram essas as baladas, então? Você conheceu o Júlio lá em Porto Belo? Não. Eu conheci a Julie... Na verdade, a gente tinha muitos amigos em comum. Sim. Né? Mas a gente se conheceu mesmo
ali naquela que era em cima do prédio ali, o Hanover. O Rana. As altas baladas de sexta-noite. Exatamente. Acho que foi uma sexta-feira, sei lá, alguma coisa Sim. assim. Ela vindo de Curitiba, eu vindo de Floripa, a gente se encontrou lá legal. e começamos a namorar. Que bom. Gente, tá numa festa com a Júlia e com o Thiago. É muito legal, cara. Eu já tive oportunidades, cara. É muito pra frente o negócio. Não, tem que E ser, né? Porque Tem é alegria, festa. pô. É. Né? E a festa tem que Festa, né, ser. pô? Não, senão não vai, né? Então, É pô. isso aí. Legal, vamos lá. Tiagão, Tá tem irmãos? Tenho o Rodrigo, que é meu irmão mais velho. Rodrigo Borholder. Isso mesmo. É? Isso Esse aí. cara é fera. Vai vir aqui também. Opa. Quem não conhece o Rodrigo O Borholder? Rodrigo já né? recebeu o convite e já aceitou. Ele. Opa, Já aceitou? que legal. Bem breve. Que bacana. E A minha irmã, Isabela, né? Somos em 3, né? E eu tenho um fato curioso da minha vida, porque eu sou Batistucci, porque a minha mãe biológica é Maria de Fátima Batistucci, Ah, legal. né? Isso, e ela foi trabalhar com o Max e com a Eliane, que são meus pais, e eu fui criado como filho. Então, eu sou filho de criação do Max e da Eliane, então eu tenho o Rodrigo e a Isabela como irmãos de criação. Que legal. cara, aí. isso é muito Muito bacana, legal, cara. bem bacana. Pô, por isso que a gente sente, né, quando o lado ser humano, né, cara? Olha só o que gerou, né? Lá no atrás. começo, e gerou essa identidade. A minha mãe, a Maria, ela veio, né, de fora de Joinville, ela veio do interior do Paraná, né, à procura de trabalho em Joinville naquela década, início de 80, assim, então vinha muita gente para cá Muita procurar gente emprego vinha, e tal, como hoje também acontece, Sim. mas, né, e veio para cá e conseguiu, assim, um emprego com o Max e com a Eliane lá e ficou, né, anos ali com eles e então hoje a gente tem, assim, uma proximidade, um carinho muito grande de todos, assim, né. Que legal esse cara. E é bem bacana, assim, o que os meus pais adotivos fizeram, né, e a minha mãe, assim, por aceitar isso também, então ela é uma grande, né, vencedora aí. Com dessas certeza. coisas. Isso é família. Família. Família, Falando em exatamente. família, nós não É. podemos esquecer aqui que o Thiago e a Júlia têm uma filha. Isso aí. É a Milena. A Milena, né? Que legal. A Milena está com quantos anos? Tem 9, esse ano vai fazer 10 10 anos. anos. Meu, é incrível. Como Passa rápido, rápido. né? Esquecer da Milena, quando nos encontrarmos, aí elas dizem, mas esqueceu de mim. Por que, tio? Imagina. Você está no podcast com o seu pai. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos falar agora do que aí com o Thiagão Cara, aí. eu queria hoje. começar a falar agora do início da carreira e a trajetória da Anitta Sul. Acho que Tá. é o momento da gente começar a falar sobre a incorporadora, porque Show a de gente tem bola. bastante coisa bem legal aqui. Tá. Eu queria saber como é que tudo começou, como é que foi a ideia, até porque depois eu quero que tu fale um pouco do Oscar Bornert, mas conta um pouco como é que surgiu tudo isso aí. Tá. A Anitta Sul, na verdade, até antes disso, surgiu o seguinte, a gente estava numa fase que o escritório lá, Bornert de Advogados, estava precisando sair da onde ficou sediado muitos anos ali na Rua Princesa Isabel, e era um sonho do meu pai de fazer um empreendimento próprio para atender o escritório. E pensando nisso, ele já pensou também, pô, vou atender uma sala para o escritório e vou fazer mais salas para trabalhar com locação. Pô, legal. E nessa época, eu estava me formando na faculdade de Direito, né? E eu comecei a ter aquela coisa de final de curso, assim, de pensar o que eu ia fazer da vida, né? E no fim das contas, eu acabei, começando a trabalhar um pouco na área comercial lá do escritório, tal e tal. E no fim das contas, quando começou a surgir essa ideia de fazer um empreendimento, um prédio e tal, eu falei, poxa, um negócio que eu sempre gostei foi de construção. Desde moleque, assim, sempre vi um prédio construindo, ficava olhando aquilo, eu falava, cara, isso é interessante. Eu achava aquilo, sempre gostei, né? E foi aí que eu, assim, comecei a cair de cabeça nisso. Comecei a falar, pai, vamos lá, eu posso te ajudar nisso aí e tal e tal. Então tá, preciso de ajuda e tal, vamos conversar com o engenheiro e tal, arquiteto. E foi aí que começou a tomar gosto pelo negócio da construção. E mediante a isso, aí a gente começou a ter nossos inquilinos e tal, e eu comecei a fazer toda essa gestão, né? Tratar com inquilino, venda, né? Então, aí foi uma coisa pegando na outra, Sim, assim, e foi dando certo. E lá vai quantos anos?
Olha, isso foi ali em meados de 2010, mas a Anita Sul, ela fez 10 anos, ano passado, e ontem a gente recebeu um prêmio na CIG lá, de 10 anos de empresa. Ah, legal. Pois é. Isso que eu queria que você contasse. Conta para nós como é que foi o evento de ontem, então. Então, o evento de ontem foi um fato marcante para nós, porque a gente, né, olhando para trás, vê tudo que passou e as coisas como foram evoluindo, né? E, ao mesmo tempo, a gente fica muito realizado, ainda pensando também no futuro, o que nós vamos fazer para melhorar mais e quais são os próximos passos. A gente sempre, todo tempo todo, fica, né, se martirizando com isso, mas, no fim das contas, a gente está bem realizados e felizes aí com o resultado da Anita Sul, né, que começou ali com o Scarborough, depois agora estamos no Liberty e tem próximos projetos pela frente aí. Ah, que legal, que legal. O Anita Sul fica na Anita Garibaldi, né? Na Isso, rua Porto União, né? Não, ali fica na rua Henrique Dias com a Felipe Camarão e é próximo ali do Colégio Martins Veras e do Core International School ali. A gente está naquela região ali. Bem localizado. Né? Bem localizado. Era um bairro que há 10 anos atrás, quando a gente começou a prospectar essa questão de terreno e tal, a gente ouvia de tudo que era lado, não compra lá, aquilo lá não vale a pena, aquilo lá é uma região de Joinville que ainda vai levar muitos anos para crescer. Falavam que era o América, era o Potencial, que não sei o quê, que ainda são excelentes bairros, a gente não pode dizer que não, né? Mas o Anita Garibaldi é um bairro que eu vejo que está em ascensão. E agora, mais com os projetos futuros aí que vão ter, né? Ainda tem disponibilidade lá, alguma coisa? Temos. Nós temos ainda apartamentos para venda, locação, né? Temos estúdios e apartamentos 2 quartos. Né? Que são os standards, né, que a gente tem, que são apartamentos mais compactos de até 70 metros e os estúdios de 30 e poucos metros. Tem muita gente que trabalha fora de Joinville ou trabalha em Joinville e tem opções lá também, né? Exatamente. Ali a gente tem muita gente de fora que vem. Eu tenho bastante médico residente, eu tenho gente que trabalha, né, nas empresas no entorno, ali em Araquari e tal, né? E até o Whirlpool tem gente de tudo que é lugar, assim. O que acaba se tornando um atrativo, mais conforto. Não que o hotel não seja bom, mas o custo-benefício é bom, o investimento é bom, e como você mesmo colocou, né? E o Thiago completou aqui, o bairro Anita Garibaldi, hoje, com tudo que está acontecendo ali, saindo ali, os empreendimentos ali, né, se tornando cada vez mais um dos bairros mais valorizados, o metro quadrado da cidade de Joinville. E o bairro Anita Garibaldi, você colocou muito bem, como realmente é um bairro que tem saída para a BR-101, uma localização muito boa, uma das avenidas mais principais da cidade, o Getúlio Vargas, faz ligação com essa rua, né? E tantas outras coisas, shopping, principalmente o Shopping Miller. Eu acho que vai começar a ter um entorno de várias coisas ali em volta, né? Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, tipo, já temos a universidade ali da Sociesc. Sim. Né? São 7 mil alunos lá. Então, não é pequeno, né? A Univille acho que tem 12 mil, mais ou menos isso. E temos o Colégio Internacional Core, vai ter o Bom Jesus lá também. Então, são escolas, né, de renome na cidade. E com toda essa infraestrutura que o bairro vai oferecer, eu acho que é um negócio que, né, vai pegar, assim, além de ser um negócio bom para a cidade, para quem quer investir na região e área, é excelente. Falar em investimento, eu queria falar um pouco sobre a questão do Airbnb, que isso está muito forte na cidade toda. E eu vejo que lá tem um potencial gigante. Exato. O Liberty já conta com o Airbnb, né? Isso. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, nós começamos com uma espécie de uma experiência, assim, porque não que a gente não acreditasse que isso ia dar certo, mas a gente sempre ouviu de pessoas que lidam com, né, anfitriões, que até parceiro nosso e tal, que lidam com isso aí, falando assim, Thiago, tu tem vontade de investir em Airbnb? Eu falei, mas eu não quero comprar um imóvel na praia, não sei o que. Ele falou, não, praia, para que praia? Joinville é o canal. Eu falei, mas por que Joinville? Né? A gente pensa porque Joinville precisa de Airbnb. Aí ele falou, cara, pensa comigo, quantos hotéis tem em Joinville? É verdade. Quantos eventos tem na cidade? Toda vez que tem uma feira aqui é um Exatamente. Não, o próprio festival de dança, né? Exatamente isso. Quando ele abriu meus olhos, né, e não só meu, de todos os meus sócios aqui de empresa e tal, a gente começou a falar, cara, é isso. Acho que
Digamos assim, existe, né, a questão de tu trabalhar com venda, né, que nem a parte da construção, que você quer vender os seus imóveis. Nós temos uma carteira de locação e nós temos agora uma carteira de investimento dessas, né, unidades de locação temporária, que são Airbnbs. Então, para nós, assim, a gente viu que tu tem que ter isso. Tu gosta de mexer com imóveis, tu tem que pegar o que o mercado, a onda está levando. E Joinville é essencial, eu acho, hoje, para quem investe em imóvel, pensar em ter um Airbnb. Porque o Airbnb é muito lucrativo, tem uma vantagem muito grande em cima do apartamento de locação, né? E então, assim, eu recomendo. Eu acho que é um negócio bacana. O que eu acho legal da Anitta Sul é a pluralidade de opções em um só lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito, e eu gostaria que tu contasse até sobre isso, porque lá no Liberty, a gente tem uma parte que é comercial. Isso. E daí residencial, e também temos Airbnb. Então, Isso. assim, é uma pluralidade gigante e funciona muito bem. Vocês fizeram com uma estrutura muito boa lá. Eu queria até que você contasse um pouco sobre isso. Então, daí já começa a puxar um pouco o meu passado na parte do direito, né? Que daí a gente começou a pesquisar em legislação, ver como funcionava essa questão de um prédio misto dessa categoria, porque a gente não queria bagunça, né? Uhum. Então, a gente pensava, pô, mas o Airbnb vai bagunçar com os moradores que são proprietários de imóvel, que o comercial vai ser tal. Então, a gente pensou num negócio muito bem elaborado, entradas distintas do comercial. O Airbnb, ele tem, assim, uma padronização para receber o hóspede lá. Então, são coisas que a gente foi pensando, né, para não ter problema, assim, com nenhum inquilino. Eu nunca tive uma reclamação lá, assim, de que um incomodou o outro. Agora, lógico, barulho, às vezes, coisa assim, coisa de condomínio, né? Claro. E viver em condomínio é isso, né? Às vezes tem esses problemas corriqueiros, assim. Mas fora isso, assim, a gente viu que funcionou muito bem. E a gente vê que os nossos Airbnbs sempre estão cheios. É uma coisa que a gente fica impressionado. Tanto é que nós só temos 4 lá. A gente quer ver se monta mais, mas agora a gente está investindo em outra área de Airbnb, em outro local, né? Mas a gente vê que assim, ó, eu tenho mais 4 Airbnbs de outro investidor lá e 2 que tinham comprado na época também para investir estão montando lá. Então hoje nós temos aí 10 apartamentos lá. Olha que legal. Então são bastante gente que usa aquilo lá. E vem gente de tudo que é lugar do país. O segredo é tu ter uma boa gestão, saber quem é o hóspede que tu está colocando lá, né, cuidar para não pegar qualquer pessoa e tal. Tem que olhar o perfil histórico. O Airbnb tem essas ferramentas, e né? Ajuda, né? Isso é verdade. Então, tendo isso na mão, ou um bom anfitrião, alguém que possa gerenciar isso para você tá no caminho certo para ter um bom resultado. Tem até, inclusive, Você precisa, às vezes, de uma bebida, alguma coisa assim ali, né? Temos um mercadinho inteligente. Mercadinho inteligente, cara. Tem lavanderia. Lavanderia da Omo, uma parceria que a gente fez com a Omo lá. Cara, achei sensacional quando eu estive lá em dezembro, visitando lá o Thiago. E fiquei impressionado com as instalações, com a estrutura, a modernidade, o padrão. Né? Esse mercadinho inteligente, tu precisa de alguma coisa, não precisa sair, tem ali. Até eu uso lá direto, porque o meu escritório fica lá. A Júlia fala, amor, pega um pão. Opa, tá ali. Tem um pãozinho, tem ali. Bacana, essa ideia veio da onde, Thiago? Então, na verdade foi assim, a gente sempre pensou em ter essas questões de comodidade no prédio. No prédio. E até então eu tinha conversado com 2, 3 empresas na época e eu não sentia uma firmeza assim do que o negócio ia dar certo. Aí uma própria moradora lá do Liberty falou, olha, eu tenho um amigo meu que tem isso, tu não quer ouvir ele? Eu falei, não, vamos lá, vamos conversar com o cara. E eu achei eles muito legal, o pessoal da Honest Market, né? Eles fizeram lá e a Até gente... por sinal... Estão convidados para vir aqui. Boa! É isso aí. Então, eles são isso muito é agência. Isso é agência. Tem que fazer, né? Ganhar o peixe. Já bota a marquinha deles e diz que a gente está convidando a escrever na pós-produção. E a gente colocou lá e, primeira, assim, o pessoal do prédio já ficou encantado com aquilo. Tinha gente que não conhecia esse tipo de modalidade, né? Então, tem pessoas um pouco mais velhas, outros que vieram de fora que não tiveram oportunidade. E hoje em dia todo mundo usa, frequenta aquilo lá. E é um mercado que está crescendo muito, né? Tipo assim, eles... E se você for ver, é muito inteligente. O modelo de negócio é muito inteligente. Imagina, tu vai passar durante a tua semana, tu já vai fazendo a rota ali, já vai arrumando o que precisa e tal. Então faltou algum ingrediente para cozinhar. E a lavanderia me chamou a atenção, muito bem instalada.
Cara, principalmente assim, ó, claro, até para as pessoas, famílias também, às vezes, não quer ter aquele problema de lavar a roupa dentro de casa, tá? Leva lá, programa, faz. E, principalmente, digamos, você falou ali, médicos residentes que ficam aqui durante a semana, pô, você precisa lavar alguma coisa, você tem ali mesmo, exatamente, né? E a gente vê que o pessoal que usa é exatamente o pessoal que vive fora o dia inteiro do trabalho. Aí chega à noite, assim, pô, vai lá. Aí tem gente que sobe para academia lá em cima e deixa lá embaixo o negócio lavando e tal. E vai na academia, você já esteve lá, William? Já, né? Bastante. Claro, né? Claro que sim. Desde o começo. Mas na piscina? Eu fui lá quando era tudo mato. É verdade, né? Mas você chegou a ver a piscina pronta? Que visual, hein? Que visual que tem ali de cima, cara. Um visual maravilhoso. Essa foi a ideia na época de fazer o rooftop lá em cima, fazer a parte social do prédio toda lá. O cara é um conceito. Bem usado O aquele Thiago me rooftop, salvou de uma, deixa eu contar essa aqui, que o Thiago me salvou de uma muito boa. Eu nem sei se tu vai lembrar disso. Eu tinha um cliente que a gente estava até... esse projeto ainda está andando, a gente só está precisando da aprovação do Inmetro e tal, mas a gente elaborou uma, né, junto com o cliente, mas eu ajudei tudo na construção do projeto, que é uma chopeira, sensacional, totalmente nova, ela pequenininha, bonita, então uma chopeira top. Eu lembro disso. Daí eu falei, pô, Thiago, preciso fazer umas fotos, uns vídeos, e, cara, ele tava tudo pronto, bonito lá em cima. Você, cara, preciso de um ambiente igual o teu... Sim. Tua sala de festas lá. Ele, não, pode vir aqui. Unir o útil ao agradável. Foi legal, a gente filmou, tomou cerveja e ainda... Bom, essa parte é a melhor, né? Não, é bacana. Filmou primeiro. Tá certo. Sobre o Liberty, tem uma coisa muito legal que eu queria que tu contasse, Thiago, que é sobre aquela casa em Chaimel. Que aquela casa em Chaimel chama muita atenção. Boa. Quem passa na rua ali, tipo, adora aquilo, e vocês mantiveram aquilo. Lógico, tem questões da prefeitura e tal, mas eu queria que tu contasse um pouco da história dela, de história que eu quero dizer, de vocês estarem ali, por que vocês cuidaram dela tanto, ao ponto de agora entregar para virar um negócio ali, um comércio. Sim. Cara, o comércio que antes do Thiago falar, uma coisa que eu já imaginei ali é tipo um café, cara. Opa! Você já pensou e já está realizado. Já está realizado, cara, porque é muito agradável aquilo ali, né? O estilo em Chaimel, né? Aquela construção tem quanto tempo ali? Porra, cara, é incrível a história daquilo lá. Aquilo até é de 1871, cara. Nossa, cara. É o início da criação da cidade de Joinville está ali. Então, é um negócio... A gente brincava, né? Que acho que o dono do bairro, Anitta Garibaldi inteiro, vivia naquela casinha. Cara, tem história ali, tem história. Não, aquilo cara, assim, eu vou te ser bem sincero, muita gente tem um pouco de preconceito e até... porque realmente, às vezes, as leis, elas emperram muitas coisas de serem realizadas, né? Mas a questão do tombamento, aquela casa é tombada, né, um imóvel tombado da cidade, nunca foi um empecilho para nós. Assim, a gente sempre pensou, cara, vamos reservar isso aqui para ser algo para a cidade. Tem que deixar isso aqui para a cidade. E quando a gente começou todo o projeto do Liberty, a gente sempre imaginava, ali vai ter que ser um café, vai ter que ser algum ambiente, um bistrozinho, alguma coisa assim, né? Que as pessoas possam entrar, né? Exatamente, para poder conhecer o ambiente e tal e tal. Ela deu trabalho, lógico, né? Era um imóvel que já estava degradado, assim, digamos, na época que a gente comprou o terreno, né? E aí a gente fez todo o processo de restauro da casa, levou muito tempo primeiro para a gente realizar, porque a gente sabe que era uma obra que custa, né? Para fazer caro, assim, e tal. E a gente estava montando o prédio, a gente terminou o prédio, daí começamos o projeto de restauro dessa casa e hoje ela ficou linda. Assim, eu não vejo a hora desse café sair lá, ficar pronto, para a gente começar a frequentar lá para... Ali foi terceirizado, Thiago? Exatamente. A gente, no início desse ano, final do ano passado, na verdade, começamos uma conversa com um interessado lá e agora eles já estão, né, montando, na fase de reforma, assim, né, de deixar o ambiente, né, apropriado para receber ali. Pede para ele entrar em contato comigo. Claro, não. Eu acho que não tem problema falar aqui, mas é o Velvet Café, é o nome do café lá que vai sair lá. Velvet Café. É bem legal ali. Legal. Eles muito são muito bem dedicados ali, acho que eles estão muito empolgados para
para atender aquela região ali, então a gente está bem feliz aí. Porque meu sonho era fazer o Jazz Café, mas o Velvet Café já tá bom. Tá Esse quase, nome tá é quase. interessante, hein? Exatamente. Esse nome é interessante. Vamos chegar lá. Chegaremos lá. Até uma coisa legal para comentar sobre o Liberty, né? Uhum. Daqui a pouco eu quero falar sobre o Oscar Bornand, mas Tá bom. para falar do Liberty, é que, né, quando a gente começou a trabalhar com o Thiago lá para fazer a comunicação, a gente trouxe toda a campanha de marketing foi inspirada no jazz. Isso aí. Né? Então, hoje tu entra lá, tu vai escutar um jazz quando tu vai entrar no Liberty. Isso. Então, tipo, tudo, tanto que o slogan que a gente trouxe para a Anitta Sul é no seu ritmo, na sua vida, justamente para todo empreendimento que a Anitta Sul for fazer daqui para frente, ele vai ser inspirado no Que legal. Numa trilha sonora. Então, Tem um tema, né? O tema. Liberty ele foi inspirado realmente tipo em Nova York, assim, né? Aham. Tipo um jazz, uma coisa meio, né? O prédio, tanto é o nome Liberty, né? Então foi, né, pensando exatamente nessas questões, tipo tanto da parte arquitetônica, né? O clássico e tal. Então a gente e essa coisa do jazz, isso foi ideia do Dr. Max. O Dr. Max falou, pô, cara, por que a gente não faz que nem naqueles hotéis quando a gente entra, assim, fica aquela musiquinha de fundo? muito E legal. todo mundo que vai lá ama aquele negócio, né? Então, tipo, fala, pô, eu me encantei só de entrar aqui no hall do prédio. Então, é um negócio que... É um diferencial, que né? É bem Tem que ter esse diferencial. Exatamente. Né? Tem que ter diferencial. Exatamente. Mudamos de assunto, William? Humaniza, né? Oi? É, Humaniza. E fica agradável. Aliás, o jazz, ele tem uma pegada, uma mensagem que te deixa tranquilo, cara. Sei lá, é uma coisa assim inspiradora. Exatamente. Boa. Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre jazz. Exatamente. Vamos lá. A gente vai embora. Eu queria falar, eu queria mudar da Anitta Sul para falar do Oscar Bornand. Tá. Porque é o primeiro empreendimento de vocês, né? Exato. E eu acho que uma das principais âncoras que estavam lá e agora não está mais foi quando veio o Ministério Público Federal lá pro prédio, né? Exato. Porque era o que, tipo, divulgava, né? O prédio. Miguel, no Ministério Público, na frente da Unimed e tal. Isso. Daí eu quero que tu conta um pouco de como isso aconteceu, para depois a gente falar, porque agora tá disponível e o que vai ser ali no lugar onde era o Ministério Público Federal. Não. Ali quando a gente terminou de construir o Oscar Bornand, ficou a Bornand Advogados como sede lá em cima. E na época que a gente estava finalizando a obra, a gente fechou uma parceria com o pessoal do Ministério Público Federal. Estavam procurando um imóvel, antes eles tinham uma sala comercial, acho que se eu não me engano, ou era um pavimento, eu não me lembro muito bem como era. Era naquele edifício ali perto do Santos Anjos, aquela comercial de 2 torres lá. Verdade. Centro comercial. Centro comercial. Exatamente. Perto do Bombeiros ali também. Isso. Pode ir. E na época a gente veio conversar com o pessoal de Brasília, que veio, né, olhar Joinville, não tinha ainda muito imóvel comercial novo, e eles queriam uma coisa nova. Então a gente atendeu muito bem os requisitos que eles nos pediram. Eles precisavam de uma área grande, porque eles estavam atendendo na época não só a Procuradoria de Joinville, mas também a Procuradoria, acho que de algumas cidades aqui em volta, que era Jaraguá, se eu não me engano, acho que Itapoá, algumas que compreende regiões. a região exatamente, aqui, né? Exatamente. Na época eram 5 procuradores novos que estavam vindo, além dos que já estavam na cidade e tal. Quer dizer, na verdade, acho que eram 3 novos e 2 que já estavam na cidade, alguma coisa assim. E eles precisavam de um espaço, né, para ter ali o gabinete dos procuradores e toda a infraestrutura ali para o pessoal de assessoria, né, e servidores. E a gente acabou atendendo, a gente fez um contrato de BTS, de Build to Suit, que é justamente construir sob medida para eles ali. E foi aí que a gente aprendeu a como ter isso como escopo assim, das nossas negociações ali no Liberty, né? No Liberty não, no Oscar Bornand, desculpa. Sim. Então a gente acabou fazendo para eles lá 3 pavimentos, foi o térreo, primeiro e segundo andar, sendo que entre o térreo e o primeiro tinha um andar comercial, como é que se diz, o estacionamento que ficou exclusivo para eles. Eles precisavam de 16 vagas na época, mais 5 lá no subsolo. Então a gente fez tudo sob medida para eles. Fizemos as salas dos gabinetes, deixamos toda a aparelhagem montada de infraestrutura para ar-condicionado, elétrica e tal. E atendemos eles durante 12 anos.
E foi um cliente muito bom, né? O governo federal sempre paga tudo em dia, então tá tudo certo. Muda esse governo, mas continua se pagando certinho. Tem que, né? Exatamente. Mas assim, era um povo muito tranquilo como inquilino. Muitos às vezes acham que porque é órgão público, um pouco mais ríspido, não, mas né, porque ali existiam policiais federais lá dentro, existia muita... né, um órgão Questão muito de completo, segurança né? não teve problema nenhum. Eu ia falar sobre isso, né? é. Que hoje... E é engraçado que o quarto andar é onde fica o fliperama, até por sinal em falar o fliperama, esse programa é o oferecimento do fliperama, que depois nós vamos falar mais sobre ele, porque é o nosso primeiro patrocinador do Happy Hour. Eu quero dizer que a agência Ideia Azul está nesse empreendimento também. E daí no quarto andar tem um fliperama, que é um cowork, um espaço colaborativo, né? E a gente sempre briga quando passava na catraca ali, dizendo, meu, que desespero, né? Tu já passa tua cara já no Ministério Público Federal, já fica registrado. Não tem como fugir, né? Não. É melhor estar tudo em ordem. Mas eles eram muito gente boas, eu gostava muito deles ali. E é lógico, como tudo tem um ciclo na vida, eles acabaram precisando de um espaço novo e eles acabaram fazendo, né, uma novo chamamento público para fazer um novo empreendimento para eles. E eles estão hoje com o Ministério do Trabalho, acho, se eu não me engano, Público do Trabalho, e o Ministério Público Federal ali na rua Conselheiro Mafra. Não, Ministro Conselheiro Mafra, não, né? Ministro Calógeras, Isso aí. Isso é verdade. Ali, estão ali. na região. Na região, na nossa região. É um prédio recente, inclusive, ali, né? Isso, exatamente, é um prédio novo ali. Tiago, e agora? Sem o Ministério Público Federal, daí vocês já estão reformando lá? Então, qual é o pensamento para aqueles 3 andares lá? A gente, né, quando eles saíram, a gente pensou, porque imóvel comercial desse porte, como é o Oscar Bornot, que são de 400 metros quadrados de laje, e o térreo tem 450, é mais difícil de você alocar. E a gente não quer, né, individualizar salas, fazer salas menores, a gente quer alocar a laje, né? A gente quer alocar o espaço inteiro, dando o nosso serviço ou de fazer toda a infraestrutura para o novo inquilino, ou o inquilino fazendo, né, por conta, e a gente só libera o espaço ali para fazer essas questões todas. Então, leva-se um certo tempo para fazer isso. E foi nesse insight aí que, de repente, a gente pensou, o Airbnb. O Airbnb, a gente começou a olhar até na legislação, ela tem uma característica comercial. Então, não teria problema de utilizar um prédio comercial para fazer Airbnb. Eu não posso fazer individualizar as salas e vender. Sim, né? Verdade. Para um residencial. Agora, alguém morar lá, não dá, né? Então, a gente está fazendo agora, vão ser 8 salas nessa primeira fase e estamos pensando se vão fazer mais 8, que daí tornariam 16 salas. Uau. Estamos no centro da cidade, perto da onde é o festival de dança, que é ali o Centro Eventos, perto de 2 hospitais, que muita gente vem de fora fazer tratamento, né, de saúde, às vezes precisa de uma hospedagem e tal. Então, a gente viu que aquela região tinha um potencial muito grande. Fora as empresas todas que procuram regiões centrais, né, para estar perto de aeroporto, perto de estabelecimentos comerciais, né, de restaurantes e bares e tal. Então, aquela nossa região ali é muito boa para isso. Cara, que legal. Né? Olha só como... Não, mas não dá para ficar parado, né? Até você... Cara, o Tiago falou sobre a questão, a intenção é alugar a laje, né? Claro, espaço todo. No momento estou alugando ela para mim mesmo. Então, mas a questão desse segmento, né? É fazer a coisa andar. Exatamente. E o que eu acho, o que me impressiona quando da Anitasul, né, de vocês, é como vocês conseguem se atualizar e ir montando produtos com umas sacadas muito rápidas e com uma visão de mercado. Então, eu gostaria até de saber de onde vem essas inspirações, de como vocês trabalham nisso no dia a dia. Olha, cara, eu vou te dizer que isso é mérito do Dr. Max. O Dr. Max, ele tem uma visão de mercado, de ideias, de negócios que é incrível. Uhum. Ele sempre está pensando lá na frente das coisas, assim. E quando ele falou isso para mim, eu já comecei a olhar a legislação, ver com o nosso advogado lá e tal. Dá para fazer? Dá, vamos. Toca pau, vamos começar. E assim a gente começou a fazer tudo que a gente sempre pensou ali de todos os nossos investimentos. Né? Que bacana, não, isso, mas tem que ter alguém visionário, né? Ou pessoas visionárias, né? Porque é um empreendimento, por exemplo, aqui no caso, na maior cidade do estado de Santa Catarina, Joinville, e os 2 empreendimentos
tanto o Oscar como o Liberty, são em duas áreas estrategicamente Bem muito posicionado. posicionadas. Pô, Né? uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o Oscar Bornold é o nome. O nome é do nome do meu avô. É pai do meu pai. Ali era a casa dele, a residência do seu Oscar, que tinha uma camisaria famosa em Joinville aqui e tal. E aí meu pai tinha aquele terreno como herança, comprou mais uma parte e montou o Oscar Bornold. E há quanto tempo tem ali o O Oscar Bornold ficou pronto, acho, ali início de 2012, final de 2011, início de 2012. A gente começou a obra ali por 2009, fazer fundação e tal, né? Foi mais ou menos isso ali. aí. Que bacana. E agora, bom, tem os próximos passos aí, né? É isso aí. O que tem agora, Tiagão? Pela frente aí, Tiago. Por enquanto tem coisas que eu ainda não posso revelar. Não pode revelar, mas dentro desse segmento... Isso, vai sair mais alguma coisa legal aí. A gente quer ver se faz algo próximo que foi o Liberty, né? Ou até mais, depende do que vai acontecer aí pela frente. E a gente está bem esperançoso aí que... Lógico que agora, né, a economia não está tão favorável, mas isso não significa que não é hora de investir, né? Já tem terreno? Já temos terreno. Já conseguimos já tirar temos alguma terreno. informação. Bem localizado? Bem localizado, uma região muito bacana. E estamos aguardando aí para ver o que vai acontecer e quem sabe eu volto aí uma outra hora para contar aí para vocês. Voltar você vai, nem que tem que gravar externo, né? Com outro ambiente. Aqui a grelhinha, né? Exatamente. Ô, Tiago, mas aí esse novo empreendimento seria nos mesmos conceitos? Isso. A gente estava numa ideia de fazer residencial de novo. Só que aí a gente pensou, a gente fez o Liberty, deu certo. Porque tem misto, né? Comercial e residencial. Por que não fazer o próximo assim também, né? Então a gente está nessa pegada de fazer basicamente um Liberty 2, digamos assim. E se né? ele falou que é localização privilegiada, então aguentam mais um comercial. Não, a gente aguenta. Não, com certeza. Tem nome, pelo menos já? Nada. Então, beleza. Nada. Então, Calma, isso aí é com a agência. Com ele que vai bolar. Tá bom. Falando nisso, claro, outro empreendimento que está aí para sair. E no litoral, praia? No litoral já fomos tentados a fazer várias vezes, né? Mas no momento a gente queria focar mais em Joinville. Né? Eu até já pensei em fazer em outras cidades, assim, tipo Jaraguá, coisa assim. A gente já pensou uma época atrás, mas como a gente é uma incorporadora, não consultora, a gente não tem equipe, a gente tem que contratar, a mão de obra está cada vez mais difícil. Então a gente está realmente focando mais em Joinville. Acho que os próximos passos é por aqui mesmo. Então, litoral não, por enquanto não. Ainda não. Mas quem sabe um dia a gente se interessa. Eu pergunto isso porque como tem praias aqui próximas, né? Que com empreendimentos saindo, alguns terrenos sendo negociados. Mas, claro, primeiro acho que fazer a estrutura toda aqui em Joinville para depois partir para esse... Também a concorrência maior, né, nas praias hoje. Concorrência maior. É verdade. E o nosso mercado também não é fazer... Por exemplo, Joinville hoje está com muito alto padrão, né? Tem muito prédio aí de 300 metros quadrados para cima, né? Coisa assim, 3 quartos, suítes e tal. A gente está ainda nos estúdios, 2 quartos, talvez agora vamos para um de 3, né? Então a gente está meio que galgando esse mercado ainda primeiro, né? E praia já é um outro nicho de cliente, que é o cliente que está comprando seu segundo imóvel, né? Algo que é para lazer mais. Sim. Então aí é uma infraestrutura que gasta-se muito, né? Para tu montar toda essa área de lazer, ter... Né, piscinas grandes, né, para atender assim que nesses beach clubs, né, o home club, né, que chama. Exato. Está em alta isso. Exato. Vira um... Esses empreendimentos, vamos voltando para Joinville agora, que o litoral é uma coisa mais adiante, né? E para aquisição de um empreendimento, de compra, né? Existem as parcerias aí de financiamento, como é que funciona, Tiago? Sim, nós temos, a gente tem alguns agentes imobiliários que sempre nos ajudam isso, tanto público, como bancos públicos e privados, né? Apesar da taxa de juros estar alta, assim, um pouco agora no momento, mas acabam se encontrando artifícios para conseguir, né, baixar e o governo vai dando daqui a pouco mais incentivo e tal.
Então, é isso. Mas tem gente que vem com consórcio, tem gente que vem com tudo que dá, né? Para conseguir comprar um imóvel. Eu queria falar, que tu conversasse agora diretamente com os corretores, porque que vocês já fizeram bastante ações com corretores Isso. e deram bastante sucesso. Uhum. Então, eu acho legal tu falar um pouco, não precisa até entrar em Uhum. detalhes do que tu fez, mas eu acho legal tu ter uma fala específica para os corretores, né, sobre os negócios da... Cara, o corretor para nós é essencial, porque se não é o ouvido dele, que sabe o que está acontecendo no mercado, o que o público está buscando, a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa deles sempre para nos ajudar. Né? Então, por exemplo, eu diversas vezes escuto, Thiago, teu preço está um pouco alto, teu preço está muito baixo, não sei o quê. Eles que são os balizadores nossos, né, para a gente fazer as nossas negociações. Então, hoje os corretores para nós e para qualquer empreendimento que sair na cidade, né, que quer ter o foco, né, então em vendas, locações, alguma coisa, se não ouvir uma boa imobiliária, um bom corretor, não vai ter o sucesso. O primordial também hoje, que a concorrência é muito grande, né, Thiago? Mas a questão da atenção com o cliente, a comunicação, né? Você ter aquele acompanhamento hoje é fundamental. Exatamente. É fundamental a comunicação junto com as vendas, com todo o cuidado que tem que ter, porque você tem que ver o que o teu cliente está buscando. E eu comecei a entrar por esse lado, porque eu não era, né, da parte de vendas. No meio do caminho nosso na Anitasul, eu fiz um curso de corretor, virei corretor, mas eu atuo mais para os nossos próprios negócios, né? E eu acabei indo atender e aprender. Eu quis aprender, falei, vou aprender como é vender, né? E junto com algum corretor amigo, coisa assim. Então, a gente acabou tendo boas parcerias, que nem a nossa amiga Rosana. Né? A Rosana, Rosana, começou a ser a nossa chefe mor lá de locações. Que maravilha. A maioria dos meus apartamentos locados é com ela. Então, né, o pessoal da Imovile sempre dando uma força para a gente e outras imobiliárias também, né? Mas a gente sempre ficou assim atrelado a ouvir eles para justamente nos ajudar, né? Então, é isso aí. Tá certo, tem que conhecer. Na verdade, né, você tem que sentir o lado emocional também. Às vezes o cliente ele tem sonhos, ele tem vontade de comprar, mas de que maneira, mas tem que ver o lado emocional, como é que está, o que ele está procurando, o que ele quer, de que maneira ele queria fazer isso. E eu acho que tem que ser por esse lado que o William falou, humanizado. Exatamente. Muito interessante. Gente, eu acho que a gente está chegando para o fim, a gente tem só um bate-bola aqui no finalzinho, que é um bate-papo agora que curto. Vem. Agora que vem. Vamos lá. Agora é e não dá para cortar, hein? Mas antes eu quero só deixar um recadinho, porque você está no Happy Hour, esse é o nosso segundo programa, tá? Antes era um projeto, antes era um piloto, agora já virou uma realidade. Estaremos aqui com várias personalidades, influenciadores, artistas, empreendedores de Joinville, tá? Então, futuramente vocês vão ver novas personalidades aqui. Exatamente. Vamos lá, você começa. Cara, eu queria saber o seguinte, melhor lugar para relaxar em Joinville? Tem vários, né? Quem conhece Joinville sabe onde é um melhor lugar, mas eu tenho até fora de Joinville, que é aqui próximo, que Joinville a gente está numa localização muito boa, a gente tem mar e serra, né? Sim. Então, isso que eu acho muito bacana. Joinville é bom na praia. Quem não é de Joinville não sabe, mas Joinville é banhado pela Baía da Babitonga aqui, então, né, tem muita área de lazer. Agora, recentemente revitalizada a Vigorelli, né, ali. Tipo, verdade. Os restaurantes ali da Vila da Glória. Então, cara, com energia elétrica, finalmente, Wi-Fi. Exatamente. Então, também temos a serra, aqui a subida para Campo Alegre, cara, aquilo, né, o Quiriri, quem gosta de rio... Piraí, tem tanto lugar bacana aqui. São várias opções aí. Thiago, o que tu gosta de fazer quando não está trabalhando? Quando não estou trabalhando, eu gosto de fazer um bom churrasco, ficar em amigos, família. Chama! Tocar violão, guitarra, que é o mesmo, hobbies. Opa, nós ia chegar lá. Boa, já sabemos. Então, no churrasco, a gente já tem quem vai fazer... Quem vai tocar o violão? Quem vai contar mentira? O Thiago, ele tem uma banda. Fala um pouco da tua banda, então. É isso aí. Nós temos uma banda chamada Estereonatários, que é uma banda de amigos que toca para amigos, assim, né? A gente
faz mais para brincar e se divertir. E onde que é o ensaio? A gente ensaia às vezes no JD, que é o Josiel, um amigo nosso que tem estúdio, né? Mas tem alguns outros aí, às vezes na casa de um, de outro também. Então a gente vai diversificando. Bom, gostei. Sugestivo. Tiago, um livro ou um filme que te inspirou? Cara, livro é 48 Leis do Poder. Esse livro para mim é fantástico. Para qualquer pessoa que quer, não só para a parte de empreender, a lidar com negócios, né? É um livro que tem muitos ensinamentos, histórias, né? De como lidar com situações e com pessoas, e eu acho bacana. Ah, legal. Filme, cara, um que eu tô vibrado nessas coisas é tipo de coisa espacial e tal. Então, Interestelar, para mim, é um filme que... Para mim também, é o melhor. É muita viagem. Mas tá legal, tá valendo. Cara, tá valendo. Interestelar é uma coisa... Interestelar, para mim, foi o melhor filme dos meus últimos 10 anos aí de ver, com certeza. Mas é um filme empolgante. denso, mas muito bom. Muito bom. Teu esporte favorito, Tiagão? Cara, eu Não vem com pesca, hein? Não. Todo mundo que vem aqui falar pesca, não pega nada. Se comprar o peixe... Antes a Todo gente mundo que falava senta ali e fala, é pesca, né? Pesca. Não. Geralmente fala pesca. Nada Olha, contra, né? Não, eu Porque vou seu time tá uma merda. eu vou ser honesto. Eu nunca fui muito bom nos esportes. Então, foi uma coisa que eu, assim, nunca fui, assim, fã de alguma coisa. Eu nadei um pouco, fiz, né, coisas assim, mas nada demais. Mas o que eu tô gostando muito de acompanhar recentemente, assim, é o tênis. Ano passado fui assistir o US Open nos Estados Unidos lá, então esse ano talvez eu vou agora para Inglaterra ver lá o Wimbledon também, então... Cara, e a gente tem um brasileiro hoje, que esse fim de semana aí, João Fonseca, né? João Fonseca, Meu Deus do céu, exatamente. isso aí foi... Tá, vai estrear agora também Eu o Open, né? Isso, e eu vibrei, eu assisti o jogo, eu vibrei, eu lembrei muito da época que a gente assistiu o Guga jogando, isso, né? exatamente. Cara, eu me lembrei aquilo, assim, cara, que momento bom, assim, a gente tá acompanhando E eu isso. que fui muito, assim, eu já fiz aula de tênis e tal, mas na minha infância, adolescência, né? E eu tô com vontade de começar a jogar ou pádel, fazer alguma coisa nesse sentido aí agora. Cara, tem bastante coisa de pádel em Joinville bem legal, né? Sim, a minha filha fazia um negócio de pádel aí que me empolgou. Sabe por que eu falei de pesca? Porque tem gente que vai para pescar, não pesca nada. Não que pesca nada, mas compra o peixe, pelo menos. Não, o cara gasta que nem eu, né? Comprei vara, não sei o que lá, mas pescar que é bom, peguei uns negocinhos assim, uns barcos. Mas tentou, né? E dizem, minha filha, pai, tu pegou a isca? Boa. Minha filha falou, pô, mas isso que tu pegou foi a isca. Mas pelo menos tentou. Só vai poder dizer lá na frente que se valeu a pena se você tentar, né? Exatamente. Não, só por fazer uma atividade ao ar livre já é uma coisa boa. Tá certíssimo, certíssimo. Tiago, foi incrível, cara. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Por participar aí com a gente. Obrigado Grande pelo convite. Thiagão! Adorei estar aqui. Porra, ter essa quando a gente- experiência com vocês foi ótimo. Legal. Cara, foi sensacional. E para nós é um privilégio gigante estar aqui, estar nos acompanhando, nos ajudando nesse projeto também. Legal. Cara, tenho certeza que a gente vai te ouvir bastante aí. E fica aqui, galera, então, para encerrar, o site da Anitasul, para você querer saber mais, conhecer mais a empresa, tá? Lá vai olhar, tá dividido lá entre o Oscar Born e o Liberty Residence para acompanhar tudo que está acontecendo. Acompanhar também a Anitasul nas redes sociais, né? Com certeza. Tiagão, para você que é empreendedor, a gente sabe que não é fácil empreender, né? Não é só querer, né? Mas também tem que ter uma entrega, tem que pesquisar muito, tem que estudar muito, ver qual é o nicho de mercado que você pretende, né? As dificuldades que se encontra hoje, né? Mas mesmo assim, desistir jamais. Exatamente. Né? Qual o recado que você deixa aí para quem está nos acompanhando, que quer empreender, quer conhecer mais essa área aí? Olha, foi incrível que tu tocou nesse assunto, porque ontem a gente escutou na CIG, né, quando a gente estava recebendo nosso certificado lá de 10 anos de empresa, o prefeito Adriano deu um discurso muito, né, que assim alimenta, né, a ideia de tu ter uma empresa, e ele disse uma coisa que me deixou extremamente assim feliz de ouvir, é que todo dia, quando você comemora o aniversário da sua empresa, já é uma vitória. Nesse Brasil que tem muitas leis que às vezes deixam o empresário para baixo e tal, né?
que a vida de uma empresa no Brasil, ela às vezes é muito curta, né? Às vezes 2, 3 anos o cara já fecha a empresa porque não deu certo. Então, o cara que está ali já é um vitorioso. Então, eu acho que a gente tem que primeiro arriscar, né? Ter certeza de que tu está buscando fazer o melhor. E é o que o meu pai sempre quis falar e fazer, assim, de tipo, não interessa o prédio que a gente vai fazer, vamos fazer o melhor que a gente conseguir. Boa. Né? Que a gente vai fazer, usar os melhores acabamentos, melhores, né? Tudo para deixar um legado não só para a cidade, não é só ganhar dinheiro, é justamente fazer um negócio que as pessoas sintam-se bem de estar ali. É porque você mexe com as pessoas, com as emoções das pessoas, não só as que adquirem, as que compram, mas aquelas pessoas que fazem parte desse projeto, os colaboradores, o que a gente chama de colaboradores, funcionários, né? Ali também tem sonhos. Exatamente. Né? Ali tem uma entrega, tem venda, tem toda a dedicação de realizar o bom trabalho e vender. Então, empreender, gente, nesse país é difícil. E assim, uma empresa que se fecha são empregos que se perdem, exatamente, são famílias que exato. Então é complicado. E eu lembro que antes mesmo de ter a minha própria agência, de começar a empreender, eu escutava muito que as pessoas falavam, se tua empresa aguentou 2 anos em Joinville, ela tem vida longa. porque era incrível como se fechava com uma velocidade de incrível. Né? E é por essa dificuldade que a gente tem de empreender. É isso aí. Bora! Mas eu acho que a gente chegou ao fim, né? Então, sim, temos o começo, o meio e o fim. A gente chegou ao fim, mas valeu o papo hoje, hein? Valeu. Tiagão, mandou muito bem. Obrigado. Sucesso aí para os empreendimentos. Sucesso ao podcast de vocês tá também. Tudo aí. Isso aí. Tá tudo aí. Lembrando que o próximo episódio a gente vai ter um convidado aqui especial, Fábio D'Alonso, já falou, já confirmou que vai estar presente. E eu fiquei de dizer sobre o Fliperama. Fliperama, espaço colaborativo, você entra lá no site fliperamasc.com.br, você vai conhecer tudo que o Fliperama pode oferecer. É um coworking, tem espaço para sua empresa crescer, evoluir, é bem legal. Entra lá, vê as fotos que você vai gostar bastante. A gente vai passar algumas informações adicionais aqui durante os outros episódios, tá? E o custo-benefício hoje é muito bom do coworking. Nossa senhora, imagina. O custo-benefício do coworking hoje é uma coisa assim impressionante, porque você tem a disponibilidade ali, o teu escritório, isso aí. Né? Com um café, né? Com uma água, com atendimento climatizado, recepção, internet, telefone, tudo. Né? E o Fliperama oferece tudo isso para vocês. Assim, eu conheci as instalações lá, e realmente é sensacional. E o custo-benefício é muito bom. Uhum. Né? Fica até o convite, fica lá no Oscar Borno, né? Bem na frente da Unimed, 4º andar. Só chega lá na recepção, pede para falar com a Mônica ou com o Tomás lá, que eles vão apresentar o espaço ideal para você crescer, evoluir. É um espaço realmente, diferente de outros coworking, ali é um espaço colaborativo mesmo, onde as pessoas realmente são movidas à economia colaborativa. Então, vai ser bem legal você conhecer lá. Então, acesse o site aqui e tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Valeu, mais uma vez, um abraço, Valeu, William. Valeu, Tiagão. Um abraço. Tamo junto. E esse foi mais um Happy Hour.